Podcast Pais que Nutrem, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Episódio 027, Acolhimento é Poder. E aí, gente, como é que tá? Tudo bem? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre acolhimento? E se eu te dissesse que o gesto de acolher, quando a gente acolhe nossos filhos, pode transformar, sim, a vida deles, tá? Até porque é muito desafiador. Hoje eu quero falar de um vídeo que eu refleti sobre ele, me marcou, um vídeo que viralizou bastante no Pais que Nutrem, né? E eu quero falar um pouquinho desse vídeo, até porque teve muitos comentários sobre ele. Eu acho que é interessante a gente entender de que forma que esse vídeo pode trazer um ensinamento pra gente, tá? Eu não sei se vai acontecer com você quando você viu seu filho frustrado, quando você vendo seu filho triste, seu filho chateado, ou às vezes seu filho fez uma presepada, aquela presepada, e aí você não sabe se você deve educar, se você deve abraçar. Então eu queria explorar um pouquinho isso, um pouquinho com vocês, que é um desafio mútuo, tá? Você que tá aqui no Pais que Nutrem, esse é um desafio para mim também. É um desafio de aprendizado. Eu sempre digo que o objetivo é estar melhor que ontem. O grande desafio meu na paternidade, eu acredito aqui da minha família, acredito que você que está no Pais que Nutrem, que já nos segue há um tempinho, o desafio é a gente ser uma pessoa melhor do que ontem, dar um passo maior para frente do que o para trás, tá? Até porque tem dia que a gente dá aquele passinho para trás e tem que refletir muito sobre isso. Mas vamos lá na história do vídeo, né? Eu postei tem um tempo o vídeo de uma apresentação emocionante. Parece uma ginástica artística em que a atleta, na hora que ela foi fazer ali a apresentação, ela subiu e na hora que foi subir o treinador não conseguiu segurar ela na palma das mãos, ela escorregou, ele segurou ela antes que ela caia, né? Tinha até um assistente que chegou na hora correndo. E ela foi pro chão. Aí você vê que a menina, né, uma criança ali, vou chutar ali nos 10, 12 anos de idade, você vê que ela, de repente, ela desaba no emocional. Ela trava, ela finca o pé no chão e, de repente, ela trava completamente e começa o esboço de chorar. O treinador, a primeira situação que ele faz, a primeira coisa que ele faz é acolher. O que é acolher? Ele vai lá e abraça ela, pega ela, e assim, a plateia toda lá, aquele momento, você vê que a criança, ela não tá bem, né? Você vê que ela não tá numa condição legal, ele acolhe, só que ele é um treinador dela, né? Não sei, até teve um comentário lá que teve uma pessoa que falou que é o pai dela também, ele é treinador e pai, mas a gente parte do pressuposto, eu vou partir do pressuposto que para uma apresentação dessa, eles já têm ali uma jornada, um caminho, ele sabe do que ela é capaz. Houve treinamento para fazer uma apresentação com plateia, com música. Houve treinamento, insistência, consistência. E aconteceu uma falha, talvez dela, talvez dele, e ela perdeu a confiança naquele momento. Gente, foi um gesto de acolhimento, um abraço fraterno, ela caiu. Ela caiu não, né? Ela chorou ali nos colos dele e ele esperou um pouquinho. E de repente ele abaixa, vai na altura dela, conversa algo com ela, algo que provavelmente eles no treinamento utilizaram, né? Utilizam, e aí ele conversa, ela ainda chorando, parece que ele pergunta se ela quer tentar novamente. E no que ela quer tentar novamente, ela se firma o corpo e dá uma balançada com a cabeça. Nesse momento, gente, eu vi alguns comentários lá no perfil de gente falando, olha, não deveria ter forçado ela. Ali tem uma linha tênue, né? Se a criança vai para casa, se a atleta vai para casa sem a oportunidade de tentar novamente, ou se foi um momento ali do acolhimento e o treinamento seguiu. O que eu percebi, eu vou fazer minha análise, tá? A minha análise é que ele, pelo treinamento, pela jornada que eles têm junto, ele avaliou ela como um profissional. E nessa avaliação, o que ele fez? Ele perguntou e ele viu nela que ela queria continuar, apesar do emocional dela estar abalado. E ela teve ali um momento que poderia sim, talvez da desistência, mas parece que a decisão dele como treinador e dela, da confirmação, foi de continuar, de tentar novamente. E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, né?
Às vezes a gente não tem a oportunidade de tentar novamente e ali ela teve a oportunidade. O grande tchan para eu ter esse tipo de pensamento é porque antes dele fazer a acrobacia, ele faz um exercício com ela, um rolamento com ela. Se você vê o vídeo, tá lá no Paes que Nutrem, procura, ou então me chama aqui que eu te mando o link dele. Ele faz um rolamento com ela. Esse rolamento deve ter algum tipo de treinamento disso aí para ela adquirir confiança. Você vê que ela, na hora que ela termina esse rolamento para poder fazer a grande atração, ela já parece ser outra criança, ou seja, ele oferece confiança para ela. E eu acredito que ali, tá? A gente tem que partir da suposição que se ela não tem confiança, ele ia criar uma outra situação. Mas ele ali, ele deu a oportunidade dela ganhar confiança através de um rolamento que é um exercício que parece ser simples para ela, né? Mas se eu for tentar fazer aquele rolamento, pelo menos assim, eu vou cair no chão, esborrachar no chão. E ela rolou com uma perfeição incrível. E ela se colocou na posição e novamente foi fazer ali o exercício. E foi um sucesso. Tanto é que esse vídeo eu postei no Paes que Nutrem, teve uma repercussão tremenda. Muita gente gostou, muita gente elogiou a postura dela, a postura do treinador. Houve críticas, até porque opiniões unânimes costumam não ser as mais inteligentes. Tem a quem diga ali que não foi o ideal, não foi isso. Eu, particularmente, achei ali que estava sob o controle do treinador, que fez treinamento. Era uma situação que foi uma oportunidade de uma criança superar um desafio e ela estava treinada para isso, tá? Assim como no futebol, quando às vezes um treinador deixa ali na escolinha, né? Deixa a criança. É aquele estresse controlado que se diz. Olha, tem que ter esse desafio, até porque a superproteção, eu estava lendo outro dia num livro aqui do risco da superproteção, estou com um livro aqui na mão. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. E eu não cheguei nessa parte da superproteção, então futuramente eu vou fazer um episódio sobre isso, até porque a superproteção é um risco tremendo, né? Depois eu falo mais sobre isso, né? A gente tem que ter um equilíbrio sobre isso. Mas vamos voltar aqui ao assunto do episódio, que eu me perco aqui muitas vezes, né? E o que eu trouxe desse vídeo? As etapas, né? As etapas, a primeira etapa é a falha, a segunda etapa o acolhimento, a terceira etapa o teste, a quarta etapa o sucesso, tá? Como que esse vídeo me fez pensar sobre muito a conexão dos nossos filhos, né? Porque em muitos momentos a gente esquece a primeira etapa, e a primeira etapa ela tem que existir, ela é uma etapa fundamental, não importa em qual fase da vida você esteja passando, você mãe, você pai, não importa qual a ação que o seu filho tomou, se foi aquela presepada fora do comum, ou se foi aquela situação média, aquele medo, acolhe. Acolhimento é o primeiro passo de uma conexão profunda. O fato de você acolher, existe uma imensa possibilidade entre a maioria, até porque eu sempre falo que as exceções não devem fazer parte da amostra, né? A gente deve pegar uma amostragem pela grande maioria. O acolhimento é um vínculo que é o momento que você deixa. Eu escuto tem um profissional, o Jerônimo, ele fala muito, você tira o chapéu ali de educador, você tira o chapéu, você vai com o chapéu de amigo, aquele chapéu que você vai acolher, tá? É o momento de mostrar que, olha, aqui tem um pai, aqui tem uma mãe, aqui tem um momento de uma conexão profunda. Guarda o momento do educador, da mãe educadora, para depois, para o momento que houve o acolhimento. Isso acontece muito comum, tá, gente? A gente perdeu a deixar de ter o acolhimento. Às vezes nossos filhos vêm com uma história, que é uma história que a gente tem que fazer uma correção. E vem contar um caso, né? Uma coisa que eles fizeram errado na escola, mas conta isso de forma natural. Ou às vezes conta com medo. E nesse momento, se a gente escolhe o caminho de corrigir, às vezes a gente está fechando portas. Por quê? Poxa, toda vez que eu conto algo para minha mãe, toda vez que eu conto algo para meu pai, ele está me corrigindo. E, gente, sem confusão aqui no episódio, tá? No Paes que Nutrem. Eu não estou falando que você não deve corrigir, você não deve ter o papel de educador. Eu só estou falando que o primeiro papel, o primeiro de todos, é do acolhimento, tá? Isso é muito importante porque quando a gente
se coloca na função de sempre só de corrigir ou só de ensinar, a gente às vezes deixa o papel de motivar, a gente deixa o papel de amigo. E pais, mães, podem sim ser amigas, podem ser professores, podem ser pais, ser mães, mas cada momento para cada uma dessas situações, entendeu? E até mesmo porque isso mexe com a gente, quando vem uma presepada, quando vem uma história, isso mexe às vezes com o nosso emocional, a gente talvez não tenha nem a resposta certa. Eu até falo muito, né? Eu dou uma dica, eu vou dar essa dica de graça aqui. O que, que eu faço? É uma estratégia que eu tô fazendo aqui, tá? Eu quando vem uma situação assim, eu primeiro acolho, e às vezes é uma situação que me tira me tira o meu emocional do lugar. Mas eu tô aprendendo a enxergar isso de uma forma diferente, a tentar chegar na hora que meu coração palpita, eu sinto aquele calor e vejo, poxa, eu tô bravo com uma situação, eu não tô legal, ou então chegou uma situação aí que é uma situação para eu poder corrigir, eu acolho, escuto e corro depois, quando eu tenho oportunidade, na inteligência artificial, no ChatGPT, até porque eu ensino ela aqui no País que Nutre, né? E pergunto, converso com ela qual que é a melhor forma de eu abordar, de que forma eu posso abordar, em que momento que eu posso abordar, como que eu posso criar uma analogia para que eu consiga construir, para que eu não quebre essas pontes de conexão. É porque às vezes a gente até tem uma conexão profunda com nossos filhos e a gente, por falta de conhecimento, a gente cria barreiras nessa conexão, até quebra essas pontes de conexão. Como que a gente faz isso? E eu uso da inteligência artificial justamente para poder buscar esse tipo de conhecimento no momento apropriado, para na hora que eu vou trocar o chapéu, eu falei, olha, eu fiz o cumprimento, fui o chapéu de amigo, qual que é o momento ideal de eu fazer agora o papel de pai, de professor, de orientador? E como eu vou abordar isso para que ela enxergue, minha filha no caso, né, mas que nossos filhos enxerguem que ali tem uma pessoa que quer o bem dela. Gente, isso é fantástico. Quando você começa a utilizar essas ferramentas, começa a adquirir esse conhecimento. Eu leio muito, faço muitos cursos, mas às vezes a gente não tem o tempo para isso. A inteligência artificial é uma oportunidade da gente ter uma super inteligência em segundos na nossa mão, entendeu? Um tempo que você dá um pulinho, vou ali no banheiro rapidinho e tudo, depois a conversa do acolhimento, você consegue tirar essa dúvida e por áudio, às vezes, ela digita ali, e depois você começa a abordagem. E isso, detalhe, deu tempo da gente não colocar o emocional na frente. Eu falo muito aqui no País que Nutre, né, sobre essa questão do emocional, como que ele toma conta das nossas decisões, justamente porque a gente tem aquela questão do reptiliano, né, do fight or fly, né, aquele primeiro momento ali, e pra a gente chegar no segundo estágio, que é o da razão, a gente tem que aterrissar um pouquinho, parar um pouquinho e tentar buscar centrar um pouquinho. Aí, dependendo, quando você consegue centrar, vai faltar o quê? Conhecimento. E é aí que entra para você transbordar. Eu uso dessa ferramenta, ensino essa ferramenta dessa maneira, né? Se você quiser ter interesse, deixa eu fazer meu merchan aqui, aproveitar, né? Além de você curtir, comentar, seguir o canal, conheça essa solução aqui, porque ela é desenvolvida para você que é mãe, para você que é pai, tá? Conheça as situações do dia a dia. Inclusive, eu vou colocar agora uma aula sobre essa situação de como lidar com o emocional. Você vai ter lá na prática isso acontecendo, tá bom? Mas é sobre isso, né? Pra gente acolher num primeiro momento, justamente porque o objetivo é nutrir além da alimentação, gente. E o acolhimento, ele transforma. Eu sempre falo que a nossa mentalidade overflow, ela busca transbordar na vida dos nossos filhos. O que é transbordar na vida dos nossos filhos? Nós, pais, mães, como exemplo para eles, mostrando para eles o que é ideal, mostrando para eles que a gente também erra, mostrando para eles que a gente tem um conhecimento do mundo que eles vão viver, inclusive esse mundo tecnológico, a gente buscar esse tipo de conhecimento, né? E trazer essa conexão toda para que a vida deles transborde. E, de certa forma, também transbordar em outras áreas da vida. Você vai observar que, à medida que você consegue fazer isso, você consegue construir essa rede, você começa a sentar, né? O que eu sempre falo, né? Quando eu sou o melhor da mesa, eu estou na mesa errada. Você senta na mesa com pessoas que estão nutrindo além da alimentação, que estão transbordando, você vai ver que você vai subir, você vai conseguir dar mais passos para frente do que para trás.
que é o grande desafio. E lembre-se, tá, gente? Caminhar para trás, às vezes em pequenos ciclos, acontecem sem a gente perceber. A gente tem que buscar minimizar isso. Às vezes a gente dá ali uma manota e dá aquela caminhada para trás, mas é a hora da gente frear, buscar um apoio, buscar uma comunidade. É a mentalidade overflow que está aí para isso. Enfim, esse é o episódio, gente, como o acolhimento pode mudar completamente a forma com que você se relaciona com seus filhos, tá joia? Gente, gostou do episódio, achou legal, tá gostando essa nova linha do Pais que Nutrem, com o que a gente está produzindo? Comenta, compartilha, segue o canal e quer saber das soluções que eu utilizo do dia a dia, me chama lá porque vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Até o próximo episódio e que nutrir vai além da alimentação.